Um projeto fofo, com aula, molde cortesia, para você que me acompanha aqui pelo canal, também me acompanha pelo Insta e que faz parte do meu grupo lá no Whats. E se você ainda não está no grupo, eu vou deixar aqui na descrição um link. Você clica no link e pede para participar. Mas agora vamos falar um pouquinho da nossa aulinha de hoje. Seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Adriana Jimenez. A nossa corujinha de hoje é a corujinha Charlotte. Eu quase coloquei o nome nela de Corujinha Charmosa, mas eu quis dar um nome para ela, então ficou Corujinha Charlotte. Meninas, eu vou contar um pouquinho para vocês que hoje nós tivemos um probleminha com o áudio durante essa aula. Então, estou gravando o áudio separado para poder contar para vocês aí as dicas que eu deixei na aula, tá bom? Erros acontecem, né? Eu não ia gravar a aula de novo, então achei melhor colocar só o áudio. Uma dúvida de vocês é sempre com relação aos olhinhos. Adriana, o meu às vezes fica mais para cima, mais para baixo. Como é que eu posso resolver isso? Bom, já coloquei no molde aí para vocês, como vocês estão vendo, uma marquinha. Essa marquinha é muito fácil para você fazer o corte dela. Então, você vai fazer o recorte dela com o estilete. Durante a aulinha aí, eu vou mostrar para você, tá? Como é que você faz esse corte aí. Mas, além desse corte, né, que eu faço com o estilete, você pode também colocar os olhinhos resinados, como eu costumo colocar em alguns dos meus trabalhos. Agora eu vou mostrar para vocês a dica sobre o caderno. Esse caderno que eu estou usando é um caderno brochura pequeno. Você pode usar essa mesma técnica aí que eu vou fazer com ele agora. Você pode utilizar para retirar do caderno grande essa película, do caderno espiral ou de qualquer outra superfície que você vá colar e que tenha aí uma certa resistência, né, com o adesivo instantâneo. Então, ó, eu coloco a régua bem no cantinho ali, deixo mais ou menos uns 2 milímetros só, sabe? Para que não danifique a parte de dentro lá do caderno. A guarda do caderno, a gente chama de guarda, né? Do caderno. Então, ó, você passa o estilete rente, vou colocando aí os 4 lados, bem certinho, posicione a sua régua bem certinho. Eu gosto de colocar a régua, porque daí já fica um corte padrão, né? Um corte limpo, um corte bonito aí. Então, eu passo o estilete, vou posicionando a régua, faça isso com bastante calma, com bastante cuidado e muito cuidado com a pontinha do estilete. Eu já costumo colocar o estilete e já virar a pontinha dele lá em cima da mesa, você viu, né? Para não cortar a pontinha do dedo da gente, né? E quando você for retirar aí, ó, essa película, vá tirando igual eu tô tirando no vídeo, ó. Vá tirando devagar, com bastante calma. Por quê? Se você fizer, se ficar algum cantinho lá sem cortar, que não passou o estilete, né, quando tava cortando, passando a régua com a régua, é só voltar e fazer aquele cantinho novamente, tá bom? E vá puxando essa película com cuidado, ó, bem devagar, com bastante cuidado para ela não passar para o lado de lá e ficar feio esse acabamento, tá bom? E eu tô usando aí também um caderninho que ele é amarelo e eu também vou colocar a capa dele do EVA amarelinha. Então já não vai ficar assim muito diferente, sabe? A parte interna com a parte externa. Às vezes a gente tem essa opção, né? Quando eu vou fazer compra de material, eu já costumo pensar um pouquinho nisso, sabe? Para quando for montar um caderninho, já montar o tamanho certo, ou a cor certa, né? E o tamanho que eu uso aí para o caderno pequeno é o caderno brochura P, é 21 por 31. Então, se você fizer bastante desse caderno, vale a pena deixar esse molde pronto também, sabe? 21 por 31.
E esse EVA que eu tô usando é o EVA cortiça, amarelinho, né? Cortiça. Fiz também o acabamento dele aí, a sombra, melhor dizendo, dele, eu fiz no na tinta óleo terra. Eu preferi essa cor porque combina mais com esses pontinhos que a gente vê aí do cortiça, que ele é marronzinho, né? Mas geralmente no EVA amarelinho eu costumo usar a tinta óleo ou giz pastel ou a tinta PVA, né? Ou acrílica laranjinha, bem suave, que eu acho que combina, o laranja combina muito bem com o amarelo, né? Mas nesse caso eu usei a tinta óleo terra. Depois de ter feito isso, eu já posiciono aí o meu caderno ó, no EVA e aí você observa direitinho a lateral, o tamanho que você vai deixar. Depois você vê a parte inferior e a parte superior para você fazer bem centralizado, tá? E para essa medida de 21 por 31, eu costumo deixar essa lateral do caderno, né, onde fica ali o abre e fecha do caderno, pouquinha coisa maior, para que se eu quiser fazer um acabamento com essa tesoura que eu mostrei aí agora há pouco, que é com a tesoura de escalope, vai ficar num bom tamanho, tá? Vai ficar bem bacana o corte, ele não vai ficar nem muito rente e nem muito fora ali do tamanho. Agora, você vai posicionando, quando você estiver fazendo o seu aí, você vai posicionando o EVA, abre uma vez, duas, três, invista um pouquinho de tempo para que você consiga fazer que fique, né, da melhor maneira possível, bem centralizado, bem bonitinho. Então, quando você fizer isso, você investe um pouquinho desse tempo, mas depois você vai ficar tranquila, porque você sabe que depois que colou, ele vai ficar bem certinho lá, né? No espaço que a gente tem para ele ali do EVA. E agora, uma dica aí da cola para você. Quando você for passar a cola, não passe a cola muito rente à lateral. Passe ali, ó, você tá vendo onde eu tô colocando a cola nessa parte branca que ficou? Por quê? Porque a cola, ela expande um pouquinho depois do contato do EVA com o caderno, né? Então, você já passa não muito na beiradinha, porque ela já vai chegar lá na beirinha, tá? Agora, outra dica aí, ó, que é bem legal também para passar para vocês é assim: depois que centralizou, a mão esquerda dá uma seguradinha no caderno que tá lá embaixo para ele não correr, e você, com a outra mão, você vai puxando do centro para as extremidades, tá bom? Agora vamos ver a próxima parte. Agora aqui na próxima parte, eu já deixei aqui, ó, uma rendinha de EVA. Não sei se você conhece essa rendinha, mas eu costumo comprar ela pronta, ou então dá para fazer na máquina também, sabe? Se você tiver uma aquelas máquinas, né, própria para fazer recortes aí com faquinhas, né, dá para fazer, mas eu comprei essa rendinha aí pronta já tem algum tempo. Eu gosto bastante de utilizar essa rendinha. Outra coisa bacana para falar é a cola. A cola, para colocar nessa rendinha, a dica que eu sempre coloco aí no papel, para ela então, é assim uma dica coringa. É muito importante que você coloque pouca cola e vá depositando assim, ó, do jeitinho que eu tô fazendo, aos poucos. Quando você faz isso, a cola ela não vaza, sabe? Não fica, não tem sobra de cola. Aí você consegue colocar seu dedinho tranquilamente. Ele não vai colar, não vai ficar aquela marca feia de cola, sabe? Então você vai fazendo assim, ó, com calma. Vai fazendo aos poucos. Põe um pouquinho de cola, vai com cuidado, vai colocando o seu dedinho ali, vai segurando. Olha lá, bem tranquilo de fazer, tá vendo? Aí, eu gostei, eu já fiz também com a pontinha do estilete.
Mas depois o estilete começa a ficar pesado, sabe? O tempo inteiro você fica pegando o estilete para fazer esse processo. Então no papel eu achei que ficou bem tranquilo. Aqui agora já tá todo coladinho, nós vamos reservar o caderninho aí e vamos falar sobre a belezinha que é esse olho, né? Já deixei aí, ó, todas as outras partes da corujinha. Já cortei, risquei, melhor dizendo, né? Cortei, sombreei, já deixei boleado, já fiz todo aquele processo no ferro. E agora a gente vai fazer então o olhinho. Eu tô usando aqui nessa aulinha o boleador. O boleador não, como chama? Perdi o nome da ferramenta. Esqueci. Depois, a hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Erros de gravação. Acontece, né, meninas? Esqueci o nome do que eu tô usando. Mas o que acontece é assim: você pode usar um palito de manicure, um palito de churrasco. Que mais você pode usar? Uma caneta sem tinta. Muito importante falar isso, tá? Que a caneta tem que ser sem tinta. Porque quando você começa a usar, a passar no EVA, ele começa a ficar marcado, daí fica feio. E para fazer o corte aí no molde, eu usei esse estilete aí, ó. Eu chamo de estilete com a pontinha de precisão. Não agulhão, lembrei o nome. Aí eu uso o estilete e esse estilete aí é com pontinha de precisão. Fiz o corte antes, né, no molde e usei também aquele papel mais firme para dar um pouquinho mais de resistência. Se você ficar na dúvida se passou ou não a marcação lá no EVA, dá uma erguidinha, olha lá, se tiver marcado, ok. Se não tiver, você vai fazendo novamente com cuidado para que essa ferramenta que você estiver usando, seja o palito, seja a caneta, né, sem tinta, o que você estiver usando, para não furar demais, não marcar demais lá o EVA, tá bom? E a gente não quer isso, né? Agora a dica aí para você, ó, é sobre o corte. Eu busquei fazer esse corte bem devagar, bem detalhado. Olha só como eu posiciono a minha tesoura aí no EVA. Por que que eu tô falando sempre, sempre sobre o corte no EVA? Porque muitas de vocês, meninas, falam para mim sobre isso. Ai, Adriana, meu corte não fica bom. Será que é a minha tesoura? Eu digo uma coisa para você, não é a tesoura. Essa tesoura que eu tô usando é uma tesoura muito, muito boa. Ela corta num ângulo de 40 graus, sabe? Ela é excelente. Porém, ela é muito boa quando a gente vai fazer é, alguma peça que você tenha que fazer uma colagem unindo a peça, sabe? Como se você fosse fazer uma bonequinha e você tenha que fazer duas peças ali, sabe? Passar cola de contato. Aí ela corta na diagonal, é muito boa. Mas serve também para fazer os outros cortes. E quando eu não tinha essa tesoura, eu usava a tesoura comum. Então, qual é o segredo que eu tô mostrando aí no vídeo para vocês? É o abre e fecha da tesoura, ó. Então, eu abro a tesoura e eu posiciono meu EVA até lá no início do fio da tesoura. E depois, quando eu vou parar esse corte, eu não chego até o final do fio da tesoura. Porque se você fizer isso, ela vai ficar picotado. E se você conseguir ir manuseando assim a sua tesoura, sabe? Não ir até o final, vai ficar melhor o seu corte, tá bom? Agora, nós vamos preparar aí o quê? Nós vamos preparar a sombra. Para essa sombra, eu utilizei a mesma cor nas três corujinhas aí, né? Nas duas que eu deixei aí no vídeo, mostrando para vocês. E essa que nós vamos fazer aí agora. E essa tinta que eu tô usando é a tinta óleo. No caso, essa daí é a verde, tá? Aí, essa tinta, sempre me perguntam também, Adriana, qual é a quantidade de tinta que eu coloco na pontinha aí do pincel? Imagine um grãozinho de arroz. Desse grãozinho de arroz, você divide ele
por 5. Para você entender o quanto é bem pouquinha tinta mesmo. Aí você vai fazendo movimentos circulares na peça toda, seja ela o tamanho que for, porque aqui eu estou fazendo no olho, mas eu faço isso também na garrinha, no bico, que é bem pequenininho, né? Em todas as partes que eu quiser sombrear, eu vou fazendo da mesma maneira. E outra coisa importante para falar é que algumas meninas também comentaram comigo, Adriana, quando eu faço muitas peças, eu fico com dor na minha mão de tanto fazer esse movimento, né, circular. Meu segredo, ó, tá vendo que eu tô levantando meu braço ali para mostrar para vocês? O segredo é o seguinte: você vai apoiar o seu braço na mesa e vai deslizando o seu braço durante o processo todo que você está fazendo aí. E o peso que você coloca para fazer essa sombra, sabe qual é? É como se você estivesse passando sombra nos seus olhos. É com delicadeza, é com calma, é devagar que você vai fazendo. O movimento, ele vai ser sempre circular, mas você não precisa colocar muita força. Vai cuidando aí da sua saúde física enquanto você tá trabalhando aí, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho aí do detalhe dos olhinhos, né? Que nós fizemos aí com o agulhão. E agora, o lápis que eu tô usando. Eu tô usando esse da marca Tris. É o 009 da Tris que eu tô usando. Eu gosto de ter algumas marcas, algumas cores, porque conforme você vai fazendo um trabalho e outro, eu gosto de ir testando, sabe? Então, esse é uma caixinha que, se eu não me engano, é só tom de marrom. Daí, esses lápis, eu vou fazendo o teste em um outro EVA. Por exemplo, se eu quero usar o marrom no marrom mesmo, eu pego um marrom mais escuro, mais puxando assim para um preto, sabe? Bem escuro mesmo. Esse é um que é um tom médio que eu achei que ficou bonito. Eu fiz teste antes, né? Eu achei que ficou bonito com o branco e com a sombra que eu fiz ali verde. Se eu colocar um muito escuro, vai ficar bem carregado. No passado, eu usava só lápis preto para fazer os olhinhos, sabe? Para fazer cílios, para fazer sobrancelha. Mas depois eu comecei a usar o marrom, comecei a fazer testes aí e eu comecei a gostar e comecei a gostar bastante. Então vale a pena investir às vezes nesse tipo de material, porque a gente tem por muito tempo, né? É pouquinha coisa ali que a gente usa. Então, aos poucos, vá fazendo isso também aí no seu ateliê. Vale a pena, vale muito a pena investir em material. Se você gosta, né, do artesanato em EVA, então vale a pena você investir aí em materiais. Eu tô fazendo esse olhinho aí, ó, e tô deixando ele sem os cílios. Aí você, para deixar um modelinho para você, né? Como exemplo para você, se você quer com os cílios, que depois você consegue ver, acompanhar na foto, né? Ou sem. Depois que você vê o meu, faça um teste no seu. Faça no papel, pega uma folha de sulfite, que fica mais baratinho, né? Ficar fazendo esses testes na folha de sulfite do que no EVA, né? Faça aí 2 modelinhos de olhos ou 3, né? Um você faz sem os cílios, o outro você coloca 2, o outro você coloca 3, e depois você escolhe qual você gostou mais. Isso que é gostoso do artesanato em EVA, né? A gente vai fazendo esses testes, vai fazendo essa brincadeira de ir mudando. Hoje eu quero assim, amanhã eu não quero mais, quero diferente. Eu adoro colocar um coraçãozinho nas minhas peças de ponta cabeça. Hoje eu não coloquei, mas hoje eles estão comportados, vocês viram? Olha aí, ó, na barriguinha da corujinha. Hoje eles estão na posição que a gente está acostumado a ver aí, né? Mas geralmente eu gosto de colocar ele também de cabeça para baixo, né? Então veja bem como é que ficou esse olhinho. Vai notando, observando um, observando o outro
e nós já vamos partir daqui a pouquinho para a montagem aí desse caderno. Mas antes de fazer, né, essa montagem, eu tô colocando aqui, ó, o meu ferro. O ferro, que a gente vai bolear esse olhinho agora. E eu vou fazer algo que deu ruim, que deu errado. Por que, Adriana, que você tá fazendo algo que deu ruim? Que é assim, ó. Essa parte, até onde eu fiz agora, é o que deu certo. Eu boleei os dois ladinhos aí, são iguais, tá um pouquinho fora de foco aí, né? Mas vai dar para você entender. Ó, aqui é o momento que deu certo esse olhinho, porque os dois lados ficaram iguais. Mas eu vou voltar ele para o meu ferro agora. Por quê? Por que você vai fazer isso, Adriana? Porque observa que uma parte do olho tá fora ali do meu ferro. Por que eu tô fazendo isso? No propósito, para poder, de propósito, né? Melhor dizendo, para poder mostrar para vocês que muitas de vocês me falam isso, Adriana, mas o meu não fica os dois lados iguais quando é uma peça assim, né, que é para ficar ali, que fica muito visível, né, como o rostinho, os olhos. Sabe o que acontece? É porque você deixou a maior parte, ou uma parte, né, daquela peça sem estar em contato totalmente com o ferro. Então, olha aí, ó, o lado que eu deixei mais em contato, ele fica mais boleado e menor, porque quando o EVA entra em contato ali com o calor, o que acontece com ele? Ele dá uma reduzida. Então, para que não aconteça isso, eu aconselho que você coloque o seu ferro numa posição onde você possa colocar as duas mãos, ficar com as duas mãos, com os dois dedinhos, igual eu tô colocando, igual eu tô mostrando aí no vídeo, sabe? Os dois dedinhos ali no ferro. O meu ferro, ele é sem fio, então eu já apoio ele na base dele mesmo. Mas se o seu for com fio, então você busca um lugar, sabe, para você encaixar ali o seu ferro, né, para ele ficar bem encaixadinho, para que você possa conseguir ir mexendo com a peça, né, e colocando ali um certo peso, peso dos seus dedos mesmo. Ou se for muito quente, se você achar que está muito quente, o que você pode usar é um lápis para ir fazendo isso, ou alguma outra, né, alguma outra ferramenta aí que você goste. Já usei até a pontinha da tesoura mesmo, sabe? Então dá certo também. E agora então nós vamos montar aí o caderninho. Aí, para esse caderninho, aliás, para essa corujinha, eu escolhi essa cor, né, do amarelinho aí do EVA, por quê? Para dar um bom destaque. E toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu costumo pensar nisso. Qual é a cor que eu vou deixar predominante ali, né, de fundo, ou de base, seja da plaquinha, do caderno, de uma pasta, para a gente poder conseguir ficar harmônico aquele trabalho, né? Para ficar bonito aquele trabalho. Então, dessa vez, ó, eu tô colando aí o aplique direto no caderno. Geralmente eu faço o aplique antes, durante a aulinha, né, para mostrar para vocês como faz a colagem e tal, né? Mas agora eu tô montando aí direto no caderno. Essa parte de cima aí onde eu tô colocando o dedo agora, você vai centralizar, né, da melhor maneira aí que você quiser e pensar que você pode deixar um espaço para a professora poder, para professora não, para você poder colocar o nome da professora, se você é artesã e está atendendo uma professora, né? Ou de uma cliente que não é professora, né? Que está aí ganhando de presente ou comprando para ela mesma, né? Então você pode escolher onde você quer deixar esse espaço, se é lá em cima ou se é na parte de baixo. Geralmente eu gosto de colocar em cima, mas eu procuro ouvir também o que a minha cliente está dizendo aí, tá bom? Sempre comenta comigo. Então, já posicionei o rostinho, já posicionei aí o corpinho, e agora esse processo aí para poder fazer a colagem é igual ao que eu sempre tô mostrando para vocês aí com a cola, né? Coloca na pontinha e vai
encaixando tudo aí para você poder fazer essa colagem para ela ficar bem legal, para ela ficar bem bacana, não ficar sobrando cola de jeito nenhum, né, em lugar algum. Então, quando vai colar o aplique aí direto, e quando é também um aplique que ele toma bastante espaço, como é o caso aí dessa corujinha nesse caderno, é importante que você vá fazendo, né, antes, medindo antes, né? Eu já fiz esse aplique já na hora que eu estava criando, né, essa corujinha, no propósito que ela ficasse desse tamanho para esse caderno. Mas nada impede de você colocar esse aplique no caderno grande também, ou em qualquer outra parte que você queira. Ó, tô mostrando ali o biquinho agora, passando cola no biquinho. Centraliza bem esse biquinho para não ficar torto, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. Percebi que estava faltando um cantinho ali faltando do olho, né? Do lápis marrom, pus mais um pouquinho. E esse lacinho que eu tô usando aí é um lacinho com massinha de EVA. Já fiz ele, deixei ele secando, né, alguns dias para poder usar ele assim. O coraçãozinho que eu coloquei aí na barriguinha dela, também fiz com massinha de EVA. Mas você pode fazer com EVA comum também, tá? Ou até vale um lacinho de cetim ou uma florzinha, fica bonito também. Agora aí pro miolinho dessa flor, que também tá no molde, tá? Eu tô colocando botões. E esse que eu tô usando aí, ó, para pegar esses botõezinhos, a gente conhece como pega-pérola. É super baratinho e muito bom pra gente ter aí no nosso ateliê, porque facilita muito quando você for colar muitas pérolas, tá bom? E aqui, ó, já estamos indo para a parte final aí da nossa aula, você tá vendo, né? Essa parte aí é uma das mais gostosas, né? Onde a gente já tá vendo tudo pronto ali, né? Olha só, um botãozinho, cortei um pedacinho do galho ali, porque tava um pouco grande, e eu vou colocar o botão, então não vai ficar aparecendo aquela pontinha ali dele, né? Aí eu coloquei dois botões, eu escolhi o azul, mas fiz testes antes, tá? Coloquei o rosa, o amarelo, para ver o que ficava mais bonito, e eu gostei mais do azul. E esse caderninho, ele terá sim uma dona, mas quem quiser saber o que vai acontecer com esse caderninho tem que ir lá pro grupo, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Depois eu conto lá no grupo para vocês. E esse apliquezinho aí, ó, que é um óculos, ele é em EVA e é igual a rendinha, eu já compro pronto também, tá? Eu não corto ele porque ele é muito pequenino, muito delicado, então não fica muito legal o corte. Então eu espero, meninas, que vocês tenham gostado aí da nossa aulinha. Peço desculpas pelo áudio, que dessa vez teve uma falha, né? Mas a gente dá um jeito, né? Como eu digo sempre, eu sou brasileira e eu não desisto nunca. E eu quero muito saber a sua opinião, se você gostou desse projeto, se você gostou da nossa corujinha Charlotte e se você vai fazer e onde é que você vai colocar esse aplique. Como que você conta isso para mim? Nas redes sociais. Conta aí nos comentários do YouTube, conta para mim lá no Instagram. Se você tá me seguindo, né, lá pelo Instagram, você pode me contar por lá também. Você também tem acesso ao meu 0800 que eu costumo falar, né? O meu WhatsApp é o 0800 das artesãs. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aulinha.